Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje continuaremos a análise sobre esse capítulo, ainda na questão da interpretação de Kardec sobre as passagens evangélicas lidas aqui no último encontro sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos na parábola do óbolo da viúva, em que a doação dela tinha mais valor, porque dava do seu necessário e não apenas do seu supérfluo. Vimos também a questão do mérito pelas ações caridosas, o que cada um traz como intenção no momento da caridade, os tipos de caridade, qual caridade teria mais valor em detrimento de outras, quem traz o coração sincero ao doar-se, não somente em valores pecuniários, em bens materiais, mas especialmente nos valores da alma. Vimos nas diversas passagens também a descrição de Kardec para aquela mãe que leva a sua filha a fim de praticar a caridade real junto aos necessitados, e que essa caridade traz um valor grandioso para aquela senhora, já que a caridade não agride quem recebe o carinho, a atenção, os valores, o alimento, porque é uma caridade que não tem qualquer vaidade ou orgulho. Nós passamos aqui no primeiro estudo, já que esse é o segundo, sobre a caridade que muitos praticam para que sejam vistos pelos homens. Atitude essa que foi condenada inclusive pelo próprio Cristo, no Sermão da Montanha, onde ele ensina às pessoas a forma correta de orar, e que nós não devemos imitar o gesto dos doutores da lei, dos fariseus, dos hipócritas, que buscam orar na frente dos outros, que buscam reconhecimento por suas atitudes caridosas. Nós vimos aqui tudo isso no primeiro estudo, e que muitas pessoas hoje agem assim, fazem o bem, mas querem o aplauso dos homens. E como Jesus ensinou, essas pessoas já terão recebido o seu galardão na terra e não receberão, portanto, o galardão dos céus, que é através da caridade despretensiosa, desassociada de qualquer interesse. Vamos então hoje prosseguir no item 7 desse capítulo, intitulado Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Vamos ver então a interpretação de Kardec sobre esse ponto, já adiantando aqui que claramente Jesus queria descrever a caridade real, ou seja, a caridade praticada sem qualquer interesse. Por isso ele diz que quando dermos um banquete, uma ceia, um jantar, não devemos convidar amigos, familiares. E aí muita gente vai achar estranho, mas que mal há nisso?
que mal há convidar amigos e familiares para um jantar. Jesus não está condenando esse ato, ele está dando uma lição através dessas palavras, demonstrando que a prática da caridade deve ser direcionada para pessoas que não podem retribuir esse bem feito, esse bem recebido. Porque quando você convida pessoas ricas, elas retribuirão o seu convite. E aí isso anula a caridade. Logicamente, isso é uma figura de linguagem para mostrar que nós devemos praticar a caridade sem esperar retribuição. E que a caridade real é aquela direcionada para pessoas que não podem retribuir o gesto. Mas vejamos as palavras de Kardec. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscamos o espírito. Como eu disse então, muita gente pode achar absurdo, não é? Convidar familiares ricos para um jantar e o Cristo condenar esse gesto. Não é isso. Vejamos, não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Então, como eu adiantei, Jesus se utilizava de figuras de linguagem fortes para marcar mesmo, para trazer aquele espanto. Ué, mas eu não devo convidar amigos para um jantar, para minha casa? Devo convidar estranhos, mendigos que moram nas ruas? Esse choque, é proposital. Jesus falava dessa forma para justamente chamar a atenção dessas pessoas. É lógico que não devemos tomar ao pé da letra essas palavras, convidando estranhos para nossa casa. Devemos sim refletir sobre o conteúdo dessa lição. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Vejam que Kardec já trabalha essa questão da impossibilidade de retribuição daquele que recebe um ato caridoso. O objetivo do Cristo nessa passagem é mostrar que a caridade real é aquela direcionada para quem não pode nos retribuir o gesto. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Jesus falava então da caridade, de darmos o supérfluo, darmos também o necessário dos banquetes, do nosso alimento, dos nossos bens, para os pobres, para os que não podem retribuir essa caridade. Esse é o núcleo da lição. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Vamos ver o que Kardec consegue ainda interpretar dessa passagem. Não somente isso que falamos até agora, mas algo ainda mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou, a seu turno, convidá-los. Então, além de praticar a caridade para com quem não pode retribuir, também não se preocupar em fazer o bem para quem pode, por sua vez, nos convidar também para um banquete no futuro. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Pergunta Kardec. Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles
sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Kardec então está dizendo que aquele que pratica a real caridade é quem segue Jesus nesses termos, convidando quem não pode retribuir o favor e de forma a não ofender a pessoa que está sendo ajudada. Nós vimos aqui no primeiro estudo que o caridoso real dissimula o benefício. Ele não deixa transparecer de forma direta que está fazendo a caridade. E aí eu me recordo que eu citei a figura do Chico Xavier, que fazia isso muito bem. Fazia o bem sem deixar a pessoa perceber que está sendo ajudada, ou então diminuindo o máximo que ele podia o ato caridoso, dissimulando o resultado caridoso daquele ato, através da cordialidade. Então, o caridoso real, ele vai ser cordial, ele vai falar de uma forma educada, para a pessoa entender a caridade como um gesto de educação, um gesto de cordialidade, e não uma mendicância, né? Não um gesto que satisfaz um pedido como se estivesse dando uma esmola. Depois, então, de analisar todas essas interpretações das passagens que vimos até agora nas palavras de Kardec, vamos à segunda parte de todo o capítulo que consta do Evangelho, que são as instruções dos Espíritos. Já falei aqui por diversas vezes que todo o Evangelho é composto pela interpretação primeira de Kardec e, em segundo lugar, dos Espíritos comunicantes, através das centenas, quiçá das milhares, comunicações mediúnicas espalhadas pelo mundo, das mais diversas modalidades de espíritos, em seus mais diversos graus. A primeira instrução, então, desse capítulo se chama a caridade material e a caridade moral. Vejamos o que a entidade que assina ao final dessa mensagem tem a dizer sobre a caridade. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Já fazendo a primeira pausa, nós podemos refletir sobre essa máxima, que de fato é a mais importante sobre o tema caridade, porque é uma regra instituída pelo Cristo que ia além da lei mosaica, substituindo a lei de Talião pelo perdão das ofensas, pelo amar os inimigos, pelo fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fizessem. Amar ao próximo como a nós mesmos e fazer ao outro o que gostaríamos que eles nos fizessem. Segundo essa entidade, esses dois trechos, essas duas frases, resumem a moral do Evangelho, a moral de toda a religião. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Vejam o poder dessa frase, que é tão simples, tão curta, mas tão poderosa. Se a humanidade abraçasse o conteúdo dessa frase, o mundo seria outro. Estaríamos vivendo num mundo considerado feliz, porque não haveria mais ódio, ressentimento, maldade. Amar ao próximo e não fazer o mal a ninguém. Por quê? Porque não gostaríamos que nos fizessem. Direi ainda, não mais pobreza. Então, além de não ter ódio, nem ressentimento, nem maldade, não haveria mais pobreza. Por quê? Do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava.
Então veja que esse Espírito traz uma reflexão importante. Se nós abraçássemos o princípio real da caridade, que é amar ao próximo e fazer o que gostaríamos que nos fizessem, a pobreza acabaria. O supérfluo que habita nas mesas dos ricos seriam doados para os pobres, a miséria se extinguiria. E esse espírito não veria mais, como ele viu na sua última existência, as mulheres pedindo comida para os seus filhos famintos. Ele então prossegue: ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Notem então que o Espírito fala diretamente aos ricos, aqueles que têm condições financeiras privilegiadas na terra. E nós podemos estender essa compreensão para todas as pessoas que têm o mínimo de privilégio, não somente os ricos, mas todo aquele que tem um pouco a mais que o pobre, que o miserável. Já que quem tem saúde também é rico, quem tem uma família estruturada também é rico. São riquezas diferentes. Então nós que temos o supérfluo, nós que temos muitas bênçãos e bens na nossa vida, pensemos nisso um pouco. Ajudemos os miseráveis, os que nada têm, os que faltam, tanto bens materiais quanto presenças de um pai, de uma mãe, de um amigo. E doando um pouco de nós, possamos um dia receber de Deus a recompensa por nos doarmos, saindo de uma existência terrena, ou seja, desencarnando, morrendo e sendo recebidos por um cortejo de irmãos agradecidos. Porque a cada pessoa que nós conseguimos auxiliar, recebemos ali o agradecimento da pessoa ajudada, do seu guia, de um espírito amigo afeito a ela, de uma mãe que já está no mundo espiritual velando por aquela pessoa. Então, por mais que a pessoa não seja agradecida, não tenha qualquer sentimento de gratidão, algum espírito está agradecido pelo bem que fizemos. E quanto mais fizermos, maior o número de espíritos que nos receberão quando deixarmos esse mundo, agradecidos pelo bem que tenhamos realizado. Ele prossegue: se pudéssemos saber da alegria que experimentei, se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Então ele diz: se vocês pudessem ver o quão gratos foram as pessoas ajudadas por ele e o receberam no mundo espiritual, nós certamente ficaríamos admirados. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Aqui uma reflexão importantíssima. Ele está alertando: ama o teu próximo, porque você não sabe quem é ele. Você pode pensar que é um desgraçado qualquer, que é um sofredor, imundo, muitas vezes mal cheiroso, desarrumado, estropiado, como diz aí o próprio Evangelho. Muitas vezes pode ter sido um pai, um irmão seu em outra existência. E aí a reflexão que o Espírito traz é: imagine o quanto você não ficará arrependido
quando desencarnar e perceber que ignorou ou muitas vezes maltratou, dispensou, repeliu alguém que lhe pediu ajuda e você achou que era uma pessoa qualquer, quando na verdade era um parente seu de uma outra existência, um ser querido que estava no mundo espiritual e que reencarnou em situação adversa. Então a reflexão dele é muito importante, o alerta que ele faz. Não repila ninguém, não trate ninguém de forma a excluí-lo, a afastá-lo. Acolha as pessoas, principalmente o sofredor, porque você não sabe se se trata de um pai, um amigo, um irmão de outros tempos. E se isso acontecer e você de fato repelir alguém que era muito querido, mas que você não identificou, você ficará desesperado ao reconhecê-lo no mundo espiritual. Ele diz ainda: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. Vejam que ele já diferencia aí a caridade material da caridade moral, demonstrando que a caridade moral é mais difícil de praticar e, consequentemente, é mais importante. Muitas vezes, curar a fome de alguém é essencial, é o mais importante naquele momento. Porém, a caridade moral é aquela que não custa nada, materialmente falando. Por isso que a lição dos Espíritos é sempre nesse sentido, quando a pessoa diz que não tem dinheiro para fazer caridade, não tem condições financeiras para ajudar os outros. Ora, a caridade moral é mais difícil, é mais valorosa e não custa nada. Não custa dinheiro, não custa bens materiais. Custa somente o seu tempo, a sua atenção, o sacrifício de alguma outra atividade que você estaria se dedicando, ao lazer que você poderia estar desfrutando. Você sacrifica de um momento de lazer, de repouso, de reflexão para ajudar o outro. Então, aquilo está custando algo, mas não custa nada material. E essa caridade, chamada de caridade moral, é a mais difícil. Prossegue a entidade. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora, encarnados. Aqui ele traz uma informação que todo mundo sabe, mas que vale a pena enfatizar. Caridade moral é suportar-nos uns aos outros. Vejam que não custa nada de fato, custa somente a paciência, custa o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa energia. E é o que a gente menos faz. Geralmente a gente quer excluir quem nos aborrece, quer se afastar daquela pessoa difícil, daquela pessoa que pede muitos favores, daquela pessoa que não sabe resolver nada sozinha e nos pede ajuda. A nossa conduta automática é repelir essa pessoa, se afastar dela, ignorá-la. Por isso a entidade diz, a caridade que a gente menos faz é a caridade moral, porque é a caridade de suportar a pessoa difícil, suportar a pessoa que nos traz desafios, que nos traz, muitas vezes, incômodos, porque temos que nos movimentar, gastar energia, gastar nossa saliva, vamos dizer assim, ou muitas vezes a nossa atitude caridosa mesmo, nas diversas situações da vida. Nesse mundo inferior que nos encontramos, a caridade moral, portanto, é a mais rara. Grande mérito há, crede-me, diz esse Espírito, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Olha um exemplo de caridade moral que ele está dando. Deixar a pessoa falar. Quantas pessoas nos procuram para desabafar, para falar o que pensam. E muitas vezes a gente, impaciente, interrompe, não deixa a pessoa falar. Queremos dar a nossa opinião, que consideramos a mais acertada.
e não deixamos a pessoa falar. Deixar que fale, ainda que sua opinião seja considerada uma opinião retrógrada, ultrapassada ou tola, é um tipo de caridade moral. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Ele dá mais outro exemplo. Quando somos ofendidos, atacados, escarnecidos, silenciar, nos fazermos de surdos, ignorar um ataque pela palavra, também é uma espécie de caridade. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento. Olha só o que ele está dizendo. Então, além de ouvir uma pessoa difícil, além de fingir que não ouviu um ataque de uma boca zombeteira, também fingir que não vemos o sorriso de desdém de alguém, que muitas vezes se acha superior a nós, mas que no mundo espiritual, que é o mundo real, ele está muito abaixo. E isso é um merecimento. Ver que a pessoa está sendo irônica, ver que a pessoa está com desdém e não deixar isso nos atrapalhar, nos atribular. Deixar a pessoa nessa sintonia de escárnio, de desdém e manter a nossa paz. Fingir que não viu, tapar os ouvidos, deixar que a pessoa se entregue a esse tipo de energia e não nos contaminarmos. Porque sabemos que isso é uma espécie também de caridade, constitui merecimento na palavra desse Espírito, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Vejam que o mesmo exemplo que eu posso repetir aqui, de Chico Xavier, é praticado constantemente por essa figura e por outras que já compreenderam o Evangelho. Não dar atenção ao mal proceder do outro. Chico Xavier fazia muito isso. Me recordo aqui da situação em que ele estava distribuindo pão, distribuindo algumas moedas, e pessoas que não precisavam do alimento estavam na fila. E aí algumas pessoas denunciaram essa situação a Chico Xavier, e ele disse: deixa a pessoa que não precisa e está na fila, tomando o lugar de quem precisa. Deixa ele, porque eles estão treinando para a próxima existência, a próxima encarnação. Chico então não dava atenção ao mal proceder, não julgava a pessoa, não admoestava a pessoa na frente dos outros, deixava a pessoa praticar o que bem entendesse, logicamente impondo limites quando necessário, porém realizando a caridade moral de não colocar holofotes sobre o mal de quem quer que seja. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra, ou seja, a caridade moral não deve impedir a prática da caridade material. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Olha o alerta que a entidade dá mais uma vez. Não trate com desprezo o seu semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Então esse espírito repete o que ele já disse, de que nós não devemos desprezar alguém que está numa situação de necessidade, porque pode ser um espírito amigo, um espírito que foi nosso parente, que é caro para nós, mas que está numa posição social abaixo da nossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra,
a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Então ele finaliza esse parágrafo dando um exemplo prático dele próprio. Ele diz: quando eu morri, encontrei aqui no mundo espiritual uma pessoa que na terra era pobre e eu ajudei algumas vezes. Por felicidade, ainda bem que ajudei. E agora eu que tenho que implorar o auxílio dessa pessoa. Então ele dá esse exemplo dele, de uma vivência dele, e que é essencial para a gente entender a necessidade da caridade moral e que nós não devemos desprezar a quem quer que seja. Pessoas que desprezamos aqui podem ser espíritos elevados que nós precisaremos pedir socorro se estivermos numa situação delicada no mundo espiritual. O Espírito diz ainda: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Então esse Espírito finaliza a mensagem, um espírito feminino, chamado de Irmã Rosália, dando essa mensagem em Paris, 1860, destacando por diversas vezes essa lembrança de que somos todos irmãos, não devemos repelir o necessitado, o desgraçado ou sofredor. Vamos ver mais uma mensagem de outra entidade espiritual. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Vejam que essa nova mensagem já traz um tema que a gente discutiu aqui. Pessoas que dizem não ter dinheiro para ajudar os outros. Como responder a essas pessoas? Vamos ver a resposta desse espírito. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Então esse espírito já começa ensinando os diversos tipos de caridade. O primeiro deles, por pensamento. Não precisamos ter dinheiro. Nesse caso, não gastamos sequer energia física. Não nos cansamos, porque praticamos uma caridade pelo pensamento. Orando pelos abandonados, orando pelos que morreram sem conhecer o Evangelho, orando pelos sofredores do mundo espiritual, porque uma prece sincera alivia o coração do sofredor. Além da caridade pelo pensamento, temos a caridade pelas palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo: eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede agora, sou feliz. Então, o segundo tipo de caridade descrito por esse Espírito, a caridade pelas palavras, falando para as pessoas que nos rodeiam conselhos conforme o Evangelho do Cristo. Dizendo: eu sofri igual a você, mas eu conheci o Evangelho, conheci o Espiritismo e hoje sou feliz. Essa é uma forma de caridade também, a caridade pela palavra. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei: Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Então, ao velhinho que acha que está sem esperança, que não pode mais fazer o bem porque está no fim da vida, diga para esse idoso: Deus pratica a justiça igualitária para todos.
Lembre-se dos obreiros de última hora. Aqueles que estão no fim da vida também podem ser obreiros da causa divina. Através da palavra, nós também podemos, as crianças, já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, podemos dizer a elas também: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, fareis deles homens. Também isso é caridade. Notem que essa entidade traz um tipo de caridade não muito comum, que as pessoas não refletem. A caridade para falar às crianças que elas precisam refletir sobre a presença de Deus na vida delas e que Deus enxerga os seus atos. Então, para os jovens que estão pensando em se entregar aos vícios do mundo, dizer a eles que Deus vos enxerga, Deus vos vê. E aí, mesmo que aparentemente eles não tenham absorvido a mensagem, essa entidade ensina que esse ensinamento vai germinar nas suas inteligências infantis. E eles mudarão de atitude, porque lembrarão dessas palavras. E aí se tornarão verdadeiros homens e não vagabundos. Prossegue esse espírito. Dizem outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Então, além das pessoas questionarem que não podem fazer a caridade porque não têm bens materiais, muitos falam: é muita gente para Deus fiscalizar. Como pode Deus enxergar a todos? Pessoas claramente com pensamento muito imediatista, já que Deus enxerga sim a todos aqui na Terra e aos bilhões de seres espalhados pelo universo. Não faz sentido, portanto, essa afirmação de que Deus não teria poder suficiente para enxergar a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Então, usando da alegoria daquele que está no alto da montanha e consegue enxergar todo o caminho, esse Espírito explica de uma maneira didática como Deus nos enxerga. Se estamos no alto da montanha, conseguimos ver os caminhos, os grãos de areia que cobrem essa montanha. Do mesmo modo, vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Olha que imagem interessante para entendermos como funciona a fiscalização de Deus em relação ao livre-arbítrio. Da mesma forma que nós, no alto de uma montanha, permitimos aos grãos de areia se movimentarem pela ação do vento, Deus permite que nós utilizemos do nosso livre-arbítrio para nos movimentarmos nas nossas existências. É uma forma bem simples, bem didática, para compreendermos a ação de Deus e essa suposta omissão em que Deus não se revela e permite que os homens hajam conforme eles bem entendem. Algumas pessoas vão dizer que Deus é injusto, que Deus é como se fosse uma pessoa brincando de assistir às nossas decisões infelizes. Mas para quem compreende o Evangelho, sabe que Deus permite a utilização do livre-arbítrio da forma que nós bem entendemos, porque Ele respeita essa lei e traz a consequência imediata das nossas atitudes. É como se Ele estivesse no alto dessa grande montanha, olhando para nós aqui embaixo, sabendo
o que agimos, o que escolhemos, as escolhas que nós abraçamos e as atitudes que nós realizamos. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Por isso os espíritos vão responder a Kardec: onde estão inscritas as leis divinas? Na consciência. Deus colocou no fundo de nosso coração essa sentinela que nos vigia a todo tempo. Então, para aqueles que não acreditam na presença constante de Deus nos vigiando, entendam que a consciência exerce essa tarefa, essa função de vigilante constante das nossas atitudes, pensamentos e ideias. Escutai-a, escuta a consciência, que somente bons conselhos ela vos dará. Porque a consciência nada mais é que a voz de Deus dentro de nós. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Olha que interessante a figura que esse espírito usa. O mal é o entorpecimento da consciência, de forma voluntária pelo indivíduo. Porque ele diz, nós às vezes conseguimos entorpecer nossa consciência, deixar ela adormecida pelo mal que praticamos. Logo, o mal é o entorpecimento voluntário da consciência. Ela então se cala. Quando nós entorpecemos a consciência, ela se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Vejam que esse espírito consegue resumir de uma forma bem didática e bem perfeita como se dá o processo de despertamento de um espírito em erro, de uma entidade em erro. Primeiro ele erra, depois ele se arrepende, depois vem o remorso e vem aí a reparação do mal, depois também da expiação. Então, a gente pratica o mal, entorpece a consciência. Mas chega um dia que nós teremos remorso, nós vamos nos arrepender do mal que praticamos, e aí teremos que expiar e reparar o mal feito. Por isso a consciência sempre estará presente. O que pode ocorrer é esse entorpecimento temporário da consciência, que é a lei divina inscrita dentro de nós, é a voz de Deus nos acompanhando. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Notem que entidades puras, espíritos superiores, têm esse mecanismo usualmente com eles. Essa consulta à consciência que nós ainda na Terra não fazemos. Raros são aqueles que consultam a própria consciência antes de tomar atitudes. Geralmente nós damos vazão às paixões. O homem de bem, o homem racional, que de fato raciocina sobre o Evangelho antes de tomar atitudes, ele consulta a consciência. Espíritos de luz têm esse exercício usualmente, diariamente. Então ele interroga a própria consciência, que é o mesmo que perguntar a Deus qual o melhor proceder. Essa entidade diz então, quando a gente entender isso e de fato começar a interrogar nossa própria consciência, receberemos conselhos valiosos. Ele diz, meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Mais uma figura de linguagem para a gente entender, olha. Ele está usando a figura da tropa, né? Do regimento ali disponibilizado para o general comandar. Todo dispositivo novo recebido pelo general recebe um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. O que ele está dizendo aqui? Nós, como regimento, como soldados,
como militares desse general, estamos recebendo um estandarte, uma bandeira. Amai-vos uns aos outros. Observai esse preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Percebam como os conselhos dos espíritos nobres são conselhos simples, fáceis de entender. Ele está dizendo, eu estou te dando uma bandeira única, fácil de compreender. Amai-vos uns aos outros. Abrace essa bandeira e aí então serás feliz. Serás venturoso, que é feliz, e terás consolação. Então que sejamos esse regimento que recebe a bandeira do amai-vos uns aos outros e pratiquemos esse preceito. Se agirmos assim, seremos felizes. Quem deu essa mensagem não assinou com um nome específico, assinou como um espírito protetor, demonstrando mais uma vez a sua humildade, porque sequer deseja o reconhecimento por essa bela mensagem. A mensagem foi escrita em Leão, 1860, recebido logicamente pela via mediúnica. Vejamos no finalzinho do estudo de hoje mais uma mensagem dos Espíritos sobre a caridade, intitulado A Beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Então esse Espírito já começa ensinando que a caridade, a beneficência, fazer o bem ao próximo, é um dos sentimentos mais nobres e suaves e puros que nós encontraremos na Terra, que traz alegria ao coração. E aí, quem faz a caridade pode afirmar isso aqui, pode atestar se é verdade ou não. Quem faz o bem não sente essa alegria? Eu busco praticar a caridade e eu sinto essa alegria no coração, que nem o remorso nem a indiferença perturbam. É comum que nós aqui na Terra, uma vez despertos para a vida espiritual, tenhamos essa necessidade de fazer o bem, porque é justamente a nossa consciência de culpa, é o nosso remorso buscando a reparação do mal feito no passado. Então, quando nós praticamos o bem, fazemos a caridade, isso traz uma paz de espírito, traz esse deleite, essa alegria no coração, porque nós inconscientemente sabemos que estamos expiando, pagando o mal com o bem, apagando a multidão de erros, de pecados, com a prática da caridade. Pudesseis compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Uma linguagem mais poética, então, para trazer a beleza da caridade. Se nós pudéssemos entender o que de grande traz a generosidade das almas, daquela alma que traz um sentimento de olhar o irmão como um igual, de tirar a própria vestimenta para vestir aquele que nada possui. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Vejam que esse Espírito já traz aquele sentimento puro da caridade, o mesmo sentimento encontrado em Madre Teresa, em Francisco de Assis, em Irmã Dulce, em Chico Xavier. Pessoas cuja única ocupação era tornar o outro feliz. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão,
os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome. Olha que mensagem mais profunda, que fala ao nosso coração, à nossa alma, com uma linguagem mais poética, não é? Que festa realizada aqui no mundo pode se equiparar a uma caridade feita a alguém que passa fome? A alegria que se dá a um coração amargurado que não conseguia alimentar seus próprios filhos. Que festa no mundo pode trazer alegria maior do que aquela ao ver um semblante sofrido refulgir de alegria e de esperança quando consegue alimentar um filho faminto? Olha que reflexão bonita esse Espírito nos traz. Nenhuma festa no mundo pode trazer essa alegria, essa consolação, essa paz de receber o agradecimento de alguém que recebe um alimento e consegue alimentar seus filhos que estavam com fome. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Notem que há um pedido que ele faz. Ele usa o imperativo, compreendei. Ele está dizendo, compreenda as obrigações que você tem para com seus irmãos. Compreenda, ele está pedindo para a gente. Enxergue que você tem obrigações para com seus irmãos na terra. Ide, olha o imperativo aí de novo, ide ao encontro do infortúnio. Procure o sofredor. Visite um bairro necessitado, de preferência num grupo que já faz essa atividade, para não se colocar num risco desnecessário. Se integre a um grupo que visita os infortunados, os sofredores. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, aquelas misérias que ninguém enxerga, as misérias do coração de uma mãe que perdeu o filho, de um pai que perdeu o filho, de um filho que perdeu o pai. Por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Uma mensagem belíssima desse Espírito nos pedindo, muito mais nos mandando, porque é o imperativo, Compreendei, ide em socorro dos sofredores. Lembre-se de que o Cristo disse: quando fizerdes a caridade a um desses pequeninos, a um destes sofredores, é ao próprio Cristo que fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Esse mesmo Espírito prossegue, então, usando uma linguagem poética, se referindo à caridade como se fosse uma pessoa. Caridade, és tu que vai mudar o mundo. És tu, caridade, que vai trazer a felicidade ao povo. Praticando-te, ou seja, nós na terra, praticando a caridade, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Praticando então a caridade, teremos gozos futuros, quando estivermos separados aí de um mundo de sofrimento da terra, receberemos a consolação, as alegrias que antecedem um mundo mais feliz. Foste tu, caridade, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra.
Vejam que é um espírito que traz mais uma vez sua experiência pessoal. Ele diz: a caridade e somente a caridade me trouxe satisfação real na terra. A única satisfação que ele teve na terra foi decorrente da caridade que praticou. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Mais uma reflexão importantíssima que o Chico Xavier também nos trouxe através do Emmanuel. Porque Chico, quando chorava, por conta dos inúmeros sofrimentos a que estava sujeito, Emmanuel lhe perguntou: por que choras? Visite os bairros pobres, miseráveis de Uberaba e da cidade também em que Chico atuou, não somente Uberaba. E aí Chico visitou essas famílias, principalmente essas mães, e viu o quanto de misérias existiam piores que as dele. Então esse espírito traz a mesma reflexão que Emmanuel levou a Chico. Lança um olhar abaixo de vós quando estiverdes prestes a acusar a Deus, ou seja, a se revoltar. Está pensando em se revoltar contra Deus? Reflete sobre os que sofrem, sobre os miseráveis abaixo de vós. Visite as pobres crianças sem família, os velhos sem ninguém. Quanto bem a fazer! Não vos queixeis. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Então, ao invés de reclamar, agradeça por tantas bênçãos, por tantos bens materiais, por tantos bens morais, que podes dividir para com aqueles que realmente são os miseráveis, os desgraçados, os sofredores, os deserdados do mundo. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Então são conselhos primorosos, valiosíssimos, que nos fazem refletir daqueles que realmente sofrem no mundo, daqueles que de fato são miseráveis e que têm muito menos do que nós. Quantas vezes nós reclamamos, nós queremos nos revoltar contra Deus por conta de dissabores que passamos, que são minúsculos frente aos sofrimentos que milhões de deserdados no mundo passam diariamente. Então, o que pede essa entidade é que reflitamos sobre isso. Esse espírito elevadíssimo de Adolfo, bispo de Argel, em Bordeaux, 1861, quando deu essa mensagem. Finalizando então mais um estudo do Evangelho, o segundo estudo desse mesmo capítulo 13, vamos agradecer aos espíritos amigos, ao Cristo que nos trouxe essas palavras de paz e de sabedoria, e que nós possamos refletir sobre o que aprendemos hoje, mas também sobre o que devemos praticar como caridade real. Saibamos diferenciar a caridade moral da caridade material e, principalmente, refletir do quanto podemos auxiliar os nossos irmãos diante do sofrimento que habita o mundo. Reflitamos sobre os conselhos de Adolfo, sobre os conselhos do Espírito Protetor, da irmã Rosália, que nos trouxe tanto ensinamento.
resumido em palavras valiosas de reflexão. Saibamos, portanto, praticar a caridade real, agradecer a Deus pelas bênçãos de cada dia, não reclamar e, quando estivermos a ponto de nos revoltarmos contra Deus, olharmos para baixo, no sentido de na direção dos que sofrem verdadeiramente na terra, dispondo o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa palavra, o nosso pensamento para com os que sofrem, os que não têm o Evangelho no coração, os que ainda não despertaram e para os que ainda não compreenderam as leis divinas. Que as entidades amigas, portanto, nesse momento possam nos abençoar e nos envolver e levar aos nossos irmãos que nos escutam, que refletem sobre o que aprendemos aqui, sobre o que lemos, para que eles também sintam essa alegria, essa paz, essa serenidade que somente o Evangelho do Cristo Jesus nos proporciona. Pedimos então aos amigos espirituais, aos mentores, aqueles que guiam os nossos passos através dos conselhos primorosos da espiritualidade superior, que possam prosseguir nessa tarefa, nos apontando o caminho real, o caminho da redenção, o caminho do aprimoramento intelecto-moral e, principalmente, da prática da caridade, seja ela material ou moral. Indo ao encontro daqueles que sofrem no mundo, distanciados dos bens materiais, dos prazeres, das alegrias que a terra proporciona aos privilegiados de família, de valores, de estrutura e de maturidade. Que nós, atingindo um ponto em que conseguimos compreender a lei divina e passamos a nos doar, estejamos sempre prontos, dispostos a espalhar a palavra do Cristo Redentor e de nos doarmos aos irmãos menos favorecidos. E que nesse momento pratiquemos a caridade pelo pensamento, orando pelos sofredores, por aqueles que não despertaram, por aqueles que estão entregues aos prazeres mundanos e que buscam apenas a satisfação do seu ego, dos seus sentimentos egoísticos e vinculados às paixões. Que eles recebam, nesse momento, a nossa alegria, a nossa vibração, o nosso sentimento elevado de paz e de oração, para que se convertam, para que percebam um outro lado da moeda, um outro objetivo na vida aqui na Terra, que é passageira, que é temporária e a que retornaremos um dia para a verdadeira vida, a espiritual, quando então, somando as experiências na Terra, poderemos alçar novo voo na direção do Pai. Muito obrigado, amigo Jesus, Cristo, Redentor da humanidade, e que o Senhor possa prosseguir nos abençoando a cada dia, trazendo a palavra, o ensinamento e a maturidade necessária para a prática do bem e o exercício do Teu Evangelho. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que o Teu amor não cesse de envolver a humanidade nesse momento de transição e de mudanças íntimas que todos passaremos antes da separação do joio e do trigo, quando então o planeta passará a uma nova fase na sua evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço a todos e convido-os para os próximos estudos, além das leituras diárias e das reflexões que fazemos no canal. Um abraço a todos e até a próxima.